sem sombra de dúvidas, a terra lendária mais famosa é a Atlântida. No entanto, a história conta sobre várias ilhas míticas que alimentam o imaginário dos seres humanos até os dias atuais. E uma delas recebeu um nome que nos é surpreendentemente familiar: Rai Brasil, a ilha lendária. A mitologia irlandesa conta sobre uma ilha fantasma chamada Rai Brasil, situada no Oceano Atlântico a oeste da Irlanda. Ela está sempre envolvida por uma névoa, exceto por um dia a cada 7 anos, quando a ilha fica totalmente visível. Rai Brasil é cheia de riquezas. É a morada de um povo avançado cultural e intelectualmente. Um povo muito ético e moral que não queria se misturar com outros povos considerados bárbaros por eles. Uma ilha de belezas e prazeres, um lugar onde muitos consideram ser o paraíso. E assim é a ilha mítica Rai Brasil. Essa misteriosa ilha foi exaustivamente procurada por navegadores, e a certeza de sua existência era tamanha que mapas antigos mostram a sua localização. Vejamos alguns exemplos. A primeira aparição da ilha está no mapa de Angelinos Dalorto, de 1325. Há uma ilha de grandes dimensões identificada como Brasília, no Oceano Atlântico ao sul da Irlanda. Este mapa de Grazioso Benincasa, de 1473, também indica a presença da ilha perto da Irlanda. Este curioso mapa de Paolo Toscanelli, de 1474, mostra claramente a ilha, bem como o nome Brasil ao lado dela. Este mapa catalão de 1480 marca a localização da Ilha de Brasil. O misterioso mapa de Piri Reis, de 1513, que intriga especialistas até hoje pela sua precisão e riqueza de detalhes, também situa a ilha no mesmo local indicado pela lenda. A Ilha Brasil pode ser vista claramente no mapa de 1595 de Ortelius. Esse de Mercator foi publicado também em 1595, um ano após a sua morte. Existem vários outros exemplos até que no final do século XIX a existência de Rai Brasil passou a ser rejeitada pelos cartógrafos. Ao mesmo tempo em que a ilha aparecia nos mapas, surgiram relatos de pessoas que supostamente encontraram essa terra fantasma. Dentre eles, o mais famoso e detalhado de O Brasile, como a ilha foi chamada na ocasião, vem de uma carta escrita por um homem chamado William Hamilton, endereçada a um primo vivendo em Londres. Ela conta que a ilha tinha sido encontrada pelo capitão escocês John Nisbet em 1674. Na sua volta de uma viagem para a França, quando estava próximo à costa da Irlanda, John Nisbet relata que subitamente caiu o mais terrível e espesso nevoeiro sobre o mar, que continuou por 3 horas. Quando a névoa sumiu, Nisbet e seus homens se depararam com uma costa desconhecida. 4 dos tripulantes foram à terra e encontraram um vale cheio de gado, cavalos e ovelhas. Viram um castelo e bateram na porta, mas ninguém atendia. Não havia ninguém a quem perguntar onde estavam. Ao anoitecer, eles acenderam uma fogueira e imediatamente ouviram um som terrível vindo de toda a ilha. Assustados, voltaram para o navio. Na manhã seguinte, um homem idoso e os seus seguidores apresentaram-se na costa da ilha. Eles contaram que os seus antepassados tinham sido príncipes daquelas terras, mas que eles tinham sido trancados no castelo por obra de um feiticeiro que amaldiçoou a ilha. Desde então, o Brasile tornou-se invisível aos mortais. No entanto, o feitiço tinha sido quebrado pelo fogo e eles estavam livres novamente.
A crença da existência de Rai Brasil pode ter levado outros pontos do planeta a serem batizados de Brasil antes mesmo da descoberta do país Brasil pelos europeus. A Ilha Terceira, nos Açores, já foi identificada em alguns mapas antigos como Rai Brasil. Embora o nome dessa ilha tenha mudado, o nome Brasil permaneceu na Ilha Terceira para designar essa obra da natureza, o Monte Brasil. No condado de Donegal, na Irlanda, pode ser encontrada a Brasil Rock, uma formação rochosa que atrai praticantes da escalada. Já a Nova Escócia, no Canadá, possui um recife também chamado de Brasil Rock. Neste momento, muitos devem estar se perguntando: teriam todos esses fatos relação com o país Brasil? Primeiro é preciso lembrar que o Brasil recebeu diversas designações antes de ser chamado pelo nome que conhecemos hoje. Há muitas discussões a respeito das origens do nome Brasil, mas admite-se que a inspiração para esse nome veio do pau-brasil. Antes mesmo da descoberta do Brasil, madeiras que fornecem um pigmento avermelhado tinham nomes semelhantes devido à sua coloração vermelha como brasa. Por isso, a palavra Brasil tem relação com a palavra brasa. Sendo essa lenda de origem irlandesa, há teorias que indicam que Rai Brasil possa ter recebido esse nome por causa das palavras de origem celta Brezal ou Breazal, relacionadas a outros mitos antigos, sendo que Rai significa ilha. Por isso, muitos acreditam que o país Brasil e a ilha mítica Rai Brasil não têm relação alguma. Mas alguns dizem que a inspiração para a elaboração da bandeira brasileira pode ter sido a lendária Rai Brasil, pelo fato da ilha ser representada em mapas muitas vezes como um círculo com um canal cortando no meio. Existe uma teoria que sustenta a ideia de que os fenícios estiveram no Brasil bem antes de Pedro Álvares Cabral. O professor Cyrus Gordon afirma em seu livro Before Columbus que a origem do nome Brasil é fenícia. De acordo com seus estudos, BRZL para os fenícios significava ferro. Ele também diz que o nome da lendária Rai Brasil também tem origens fenícias e seria IBRZL ou Ilha do Ferro, e que esse nome seria adequado considerando que o Brasil é um país rico em ferro. Nos dias de hoje, há quem indique uma região submersa chamada Porcupine Bank a cerca de 200 quilômetros da costa irlandesa, mas nenhuma evidência foi descoberta de alguma civilização que possa ter vivido por lá. Seria Rai Brasil um OVNI gigantesco? Há quem pense que sim. Um argumento para sustentar essa teoria seria a variação dos locais em que a ilha é marcada nos mapas e o formato de um círculo perfeito, ou seja, essa suposta ilha móvel seria uma nave espacial. Existe outra relação da misteriosa ilha com a ufologia. Um caso ocorrido na década de 80 na floresta de Rendlesham, no condado de Suffolk, na Inglaterra, em que radares militares detectaram um objeto voador não identificado. Militares foram à floresta e viram uma nave triangular. O sargento James Peniston tocou a nave e teve uma visão, uma sequência de números zeros e uns. Peniston continuou assombrado por essa visão e manteve um registro escrito em segredo por quase 3 décadas. Em 2010, o sargento entregou 6 páginas escritas a um programador de computador que logo estranhou o fato do sargento ter conseguido escrever 6 páginas do que se acreditava tratar-se de código binário. A possível mensagem dizia: exploração da humanidade contínua para o avanço planetário, além de números que pareciam ser coordenadas de navegação. Esses números apontam para o suposto local da ilha mítica Rai Brasil. A força dessa lenda é tamanha que muitas vezes Rai Brasil é chamada de a outra Atlântida.
Ela encantou navegadores antigos e a possibilidade dela ser real alimenta a imaginação de pessoas até os dias de hoje, como aconteceu com o artista irlandês Jack Butler Yeats, que deixou uma belíssima representação daquilo que talvez Rai Brasil poderia ser.